Olá, muito boa noite. Nosso plantão de notícias hoje vai fundo numa história que, olha, tá deixando todo mundo de cabelo em pé lá em Santa Catarina. É o caso Esmeca. Vamos entender o que está acontecendo. Urgente! A gente interrompe nossa programação com uma notícia de última hora. Um fenômeno, no mínimo curioso, está tomando conta da cidade de Mirim Doce. As primeiras informações falam na disseminação de algo que estão chamando de Esmeca, uma espécie de vírus da Copa do Mundo que parece estar se espalhando sem controle nenhum entre os estudantes. Mas afinal, o que é esse tal de Esmeca? Pois bem, o nome tem um duplo sentido. A sigla oficial é para Estado Súbito de Motivação Esportiva Contagiosa Avançada. Mas não por acaso, também uma referência direta aos países que vão sediar a Copa de 2026: Estados Unidos, México e Canadá. Uma coincidência? No mínimo interessante. E a nossa equipe foi apurar a situação na cidade. As autoridades de educação já emitiram um alerta. Ao que tudo indica, é um surto ativo que está se espalhando numa velocidade impressionante por toda a rede de ensino do município. E os números, olha, são de espantar. De acordo com os boletins epidemiológicos oficiais, 100%. Isso mesmo, 100% dos estudantes avaliados já mostram sinais do fenômeno. É uma taxa de contágio que ninguém nunca viu antes. Para a gente entender melhor o que está acontecendo na prática, vamos agora ao vivo com a nossa equipe de reportagem. Ela está lá, no epicentro do fenômeno, para trazer todos os detalhes para a gente. Olha, os sintomas relatados são bem peculiares. Os alunos estão com uma vontade súbita de aprender tudo sobre futebol, uma energia que não acaba mais, e tem até relatos de gritos de waka-waka do nada, fora as comemorações de gols super exageradas e o mais curioso, eles começaram a narrar as próprias jogadas em tempo real. E como a nossa equipe de campo apurou, o principal foco de transmissão, a chamada Zona Zero, é a quadra de esportes da escola. É aqui que o contágio parece atingir o seu pico, principalmente quando começam os jogos e as atividades em grupo. E os dados epidemiológicos só confirmam a força desse surto. A participação nas atividades esportivas bate os 95%, e o interesse por assuntos da Copa é total, 100%. Mas o mais engraçado é o nível de empolgação, que foi medido oficialmente na escala Bora Prof, indicando um entusiasmo, digamos, altíssimo. De volta aqui ao estúdio, vamos tentar analisar mais a fundo a natureza desse vírus, porque, ao que tudo indica, os efeitos colaterais são surpreendentes e, de certa forma, muito positivos. Os estudantes estão literalmente sofrendo de uma sobrecarga de conhecimento. É impressionante. Eles estão absorvendo quase que por mágica toda a história das Copas, a evolução das bolas, a lista de todos os mascotes e até os anos em que o Mundial não aconteceu. É um verdadeiro excesso de aprendizado. E a investigação finalmente identificou o principal agente transmissor. E não é nenhum micro-organismo. O grande vetor da disseminação parece ser o professor de educação física. Frases como valendo e hoje tem jogo funcionam como verdadeiros gatilhos para o contágio. E bem quando todo mundo achava que o fenômeno já tinha chegado no seu limite, os pesquisadores detectaram uma nova variante, ainda mais potente, que já começou a circular, o Esmeca 48. Essa mutação, a Esmeca 48, foi batizada assim por causa do novo formato da Copa do Mundo, agora com 48 seleções. E a principal característica dela é exatamente essa, um interesse que se expandiu para simplesmente todas as nações que participam do torneio. Se a gente comparar as duas versões, a evolução fica muito clara. Enquanto a cepa original focava mais na história do futebol e da Copa em si, essa variante Esmeca 48 ampliou o foco para um aprendizado cultural gigantesco, envolvendo brincadeiras, capitais e curiosidades de dezenas de países diferentes. E o impacto disso na educação é simplesmente inegável. Dá uma olhada nesses dados da pesquisa. 92% dos alunos já reconhecem elementos históricos, 88% conseguem identificar capitais ou fatos culturais e 90% mostram um interesse genuíno em aprender sobre outros países. Com todos esses dados em mãos, a gente vai agora para o diagnóstico final dos especialistas e, claro, para as recomendações oficiais sobre como lidar com esse surto que não tem precedente. O especialista, que preferiu não se identificar, resumiu muito bem o que todo mundo está pensando. Ele disse: é um dos poucos vírus que aumenta o aprendizado. Uma frase que, no fim das contas, define perfeitamente a natureza única e benéfica do Esmeca.
E o Departamento de Estudos Avançados da Educação Física complementa afirmando que quanto mais contato, maior o nível de alegria. Isso só reforça que o engajamento e a diversão são a base desse fenômeno todo. Bom, diante desse cenário, as recomendações oficiais são bem diretas. Manter a exposição às atividades esportivas, incentivar as brincadeiras dos países participantes, estimular o aprendizado cultural e, olha só que curioso, permitir comemorações moderadas ou, quem sabe, até intensas. Parece que a contenção está totalmente fora de cogitação. E é assim que a gente encerra a nossa reportagem especial. O fenômeno Smecca continua completamente fora de controle lá em Mirim Doce, mas felizmente de uma forma extremamente positiva, transformando o ato de aprender num jogo contagiante para todo mundo. E fica aqui uma reflexão final, né? Se o conhecimento pudesse se espalhar com essa mesma velocidade e com essa mesma alegria, qual disciplina, qual matéria deveria ser a protagonista do nosso próximo surto educacional? Fica aí a pergunta para a gente pensar em como aprendemos e ensinamos.